Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer algumas atividades sobre os indicadores de liquidez, ok? Primeira questão, mensure os indicadores de liquidez corrente dos 3 últimos exercícios da empresa PagMenos SA. Então, nos outros exercícios que a gente fez em contabilidade, em análise das demonstrações, a gente sempre usava os balanços consolidados, né, porque ele pega todo o grupo econômico, então ele dá uma visão mais ampla. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com balanço individual, porque não existe grupo econômico, então essa empresa não tem balanço consolidado. Então aqui, né, a conta 1.01, ativo circulante, a conta 2.01, passivo circulante dos 3 exercícios. Sempre mostra o mais recente primeiro no balanço, né, 2019, 2018, 2017. Liquidez corrente, o que é? Pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Então, em 2019 dá 1.30, 2018 dá 1.19, em 2017 dá 1.43. Então, como é que eu posso interpretar essa liquidez corrente de 1.30? Significa que a empresa tem R$ 1,30 de bens e direitos de curto prazo para cada real de dívida de curto prazo. Então passa a impressão que tem uma folga financeira, né? Lembrando que ele tem uma série de limitações, então não quer dizer com certeza que ela tem uma folga financeira, e sim uma percepção. Questão 2. Mensure os indicadores de liquidez seca dos 3 últimos exercícios da empresa PagMenos SA. Então a liquidez seca ela é exatamente igual à liquidez corrente, com uma exceção, ela tira o estoque do ativo circulante, então ela é um indicador mais conservador. A liquidez o ativo circulante e o passivo circulante são os mesmos. A gente tem a conta do estoque aqui, que antes a gente não tinha, conta 1.01.04 estoque. Uma farmácia, né, uma empresa farmacêutica, a gente espera um estoque bastante expressivo, certo? E a liquidez seca o que vai ser? Ativo circulante menos o estoque, então esta menos esta, dividido pelo passivo circulante, dividido por esse. Lembrem de primeiro fazer a subtração e depois a divisão. Por isso, esse parênteses na fórmula, né, no Excel, se botar sem o parênteses, ele vai primeiro fazer a divisão para depois a subtração. Então aqui 2019 dá 43, 2018 0,37 e 2017 0,46. O que isso quer dizer? Que a empresa em 2019 tem 43 centavos de bens e direitos de curto prazo, excluindo o seu estoque, para cada real de dívida de curto prazo, certo? Não teria folga financeira nesse caso, ok? Questão 3. Mensure os indicadores de liquidez geral dos 3 últimos exercícios da empresa PagMenos SA. Então, a diferença, né, que tanto a liquidez seca quanto a liquidez corrente, que a gente calculou até agora, os dois só olham o curto prazo. A liquidez geral, ela tenta verificar o curto e o longo prazo, ela tem uma visão mais ampla. Então, nós temos o mesmo ativo circulante, que a gente já está utilizando. Vamos aqui pegar o ativo realizado a longo prazo, conta 10201, certo? Que são ativos que se realizarão em longo prazo. Por exemplo, vendas em longo prazo ou empréstimos com pessoas relacionadas. Passivo circulante que a gente já tinha pego. E o passivo não circulante, conta 2.02, certo? Dos 3 anos aqui também. Então, a gente vai primeiro somar os ativos e depois dividir pela soma dos passivos, certo? Então, em 2017 a gente tem 1,10, 2018 1,09, uma leve queda. Em 2019 0,71, uma queda um pouco mais acentuada, né? Então aqui olhando o curto e o longo prazo, a empresa tem 71 centavos para cada real de dívida no seu passivo, certo? Até agora a gente fez a parte mais de cálculo, né? Então analise se os indicadores melhoraram ou pioraram ao longo do período analisado. Então vamos lá. O liquidez corrente.
0,43, 0,19, desculpa, 1,43, 1,19 e 1,30. Aqui são aqueles indicadores que a gente tinha calculado. Eu coloquei sem tendência, por quê? Porque daqui para cá diminuiu e daqui para cá ele aumentou. Então não tem uma tendência definida, né? Então o conceito de 2017 para 2018 ele piorou, de 2018 para 2019 ele melhorou, ok? Aqui eu estou comparando ele com ele mesmo, né? Liquidez seca, de 2017 para 2018 ele piorou, de 2018 para 2019 ele melhorou. Então também sem tendência definida. Conceito, primeiro ele piorou e depois ele melhorou. Tendência e conceito é a mesma coisa? Não necessariamente, porque tem indicadores que quando sobem é bom, tem indicadores que quando sobe é ruim, né? Esse indicador de liquidez, quanto maior, melhor. Toda a vida? Também não. Indicador de liquidez muito alto pode significar uma ociosidade de recurso. Claro que é preferível ter recurso ocioso do que a falta de recurso, mas ele não é toda a vida, quanto maior, melhor. Mas, via de regra, quando ele sobe, significa uma melhora. Agora que a liquidez geral, daqui 2017 para 2018 teve uma pequena piora, de 2018 para 2019 teve uma piora mais acentuada. Então, tendência decrescente e o conceito só piorou no período analisado, certo? Então, agora, a questão 5 é mais relacionada à análise, né? Fazer considerações sobre a situação financeira da empresa. Então, quando a gente considera a liquidez corrente, os 3 períodos deu acima de 1, então a gente considera que ela teria uma folga financeira. Claro que esse indicador ele tem limitações, por exemplo, ele não considera a liquidez do seu estoque, certo? E também ele não considera os prazos dos vencimentos dessa dívida. Então, esse indicador ele pode dar uma sensação de folga financeira que pode ou não ser verificada. Com relação ao estoque, se a gente for ver a liquidez seca, ela aparenta índices já mais preocupantes, certo? Claro que é esperado para um setor farmacêutico muito estoque, né? É normal do negócio. Qualquer farmácia que tu entra, tu vê que o ativo estoque é um ativo significativo dentro de uma farmácia. Para saber se esses índices são preocupantes, como parecem ser, a gente teria que comparar ou com outras farmácias ou com o índice padrão do setor farmacêutico para poder concluir se isso é realmente preocupante, como parece. Tá? Parece ser baixo, mas é difícil afirmar só olhando isso. A liquidez geral, ela vinha bem e aqui deu uma diminuída mais significativa, né? Então a gente sabe que essa diminuída ela se dá em função do aumento de passivo não circulante, certo? Porque aqui ele melhorou a liquidez corrente, se ele piorou a geral, então é culpa do passivo não circulante. Para saber se esse valor é ou não preocupante, a gente teria que ver esses não circulantes, quais são os prazos de vencimento. Se for prazo de 2, 3 anos é preocupante. Se for um prazo muito extenso, né, um projeto que ela financiou aí em 20, 30 anos, não é preocupante esse indicador, certo? Então, no geral, seria essa a análise da situação financeira dela. Com relação à capacidade de pagamento, então, a gente percebe que ela vai conseguir honrar seus compromissos desde que ela consiga girar o seu estoque. Então, a realização dos seus estoques, né, o giro do seu estoque é o fator essencial para ela cumprir, para ela honrar com seus compromissos de pagamento. Essa é a conclusão que a gente pode fazer da situação financeira dessa empresa. Certo, pessoal? Com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.